Vamos continuar, vamos dar continuidade à nossa matéria. Dessa vez é uma das partes, um dos assuntos da aula que eu mais gosto, que é a parte de leitura e interpretação do texto técnico. Basicamente, tudo que a gente está aprendendo culmina para esse momento, certo? A parte do vocabulário, a parte inicial que a gente estava vendo sobre verbos, pronomes, substantivos, é tudo para esse momento aqui de agora, que é o que você vai estar fazendo no dia a dia, certo? Vamos conferir um exemplo de um texto técnico, tá bom? Esse é um extrato de texto retirado realmente de um texto técnico, certo? De um manual, que explica pra gente alguns procedimentos relacionados a uma key washer, certo? O título é esse, key washer. Key washer é um vocabulário, na verdade a parte washer é um dos vocabulários que a gente já viu relacionado à parte da manutenção. O washer significa arruela e o key, se você parar para ver, key significa chave, né? Seria algo do tipo arruela-chave, chave seria o modelo dela, tá? Se você preferir, chame de arruela-chave, mas a gente mesmo na manutenção, comumente, a gente se refere a esse item como realmente key washer, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem alguns passos, alguns procedimentos, e antes da gente ir em frente, eu só quero te adiantar algumas informações. Se esse é o seu primeiro contato, provavelmente você vai se sentir, assim como eu me senti da primeira vez que eu estava imerso em manual, né, em manuais, leituras em inglês, você se sente talvez um pouco desconfortável, ainda mais que, por exemplo, isso aqui é um extrato, agora imagina uma página inteira tudo escrito em inglês com inglês técnico, que muitas das vezes é um pouco mais difícil que o inglês normal por conta de vocabulários novos, etc e tal. Então só imagina isso. Às vezes, na maioria das vezes, você vai se sentir um pouco desconfortável. Mas isso eu te garanto que é muito mais você estar familiarizado do que propriamente vocabulário, né? As pessoas falam, nossa, vocabulário, preciso de mais vocabulário em inglês e tudo mais. Só que calma, nem sempre é vocabulário. A maioria das vezes é simplesmente, para passar esse desconforto, você tem que estar mais familiarizado com o inglês. Isso a gente faz com mais imersão, trazendo o inglês para a sua vida, tá? A gente vai ver ali daqui a pouco algumas dicas para você estar fazendo isso, ok? Mas vamos lá. Se você está um pouco desconfortável, relaxa, a gente vai junto aqui, tá? E a gente vai caminhar junto, a gente vai lendo aqui, traduzindo para o português. O que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, eu vou lendo aqui no passo número 1, tá? E nesse primeiro momento, eu vou ler literalmente, vou fazer uma leitura literal, tá bom? E depois eu vou ler traduzindo, certo? Vamos lá. Leitura número 1. Vamos lá. Temos aqui o D é o nosso artigo definido, e tá assim, ó. The key washer must not move. Literalmente fica o seguinte, ó. A key washer deve não mover após você torquear a porca. Então a frase fica essa. A key washer deve não mover após você torquear a porca. O inglês literal, na tradução, fica assim. Só que a gente, em português, a gente não se comunica assim. Existe uma ordem para as coisas. Como que ficaria uma tradução legal dessa frase? Ficaria o seguinte. A key washer não deve se mover até você torquear a porca. Então, uma tradução boa fica isso. Eu quero que você entenda que quando eu falo de tradução, não é apenas você pegar o significado e transportar para o português igual a gente fez na primeira parte, né? Eu fiz aqui uma coisa simultânea, eu fiz uma coisa literal aqui agora. A tradução é sim você pegar o significado na nossa língua, mas ela é também você adaptar para a maneira que a gente fala. Então, quando eu falar a tradução, eu quero que você entenda isso daí. Não só o significado que muda, certo? Para o nosso entendimento, mas também a organização, ok? Então agora eu traduzi. Eu peguei não só o significado, mas eu também coloquei em uma sequência em que a gente consegue entender que é usual para nós, certo? Isso é uma tradução. E por que eu estou fazendo essa diferença? Porque quando você estiver lendo no inglês, muitas das vezes você vai fazer isso, você vai fazer o inglês, você vai fazer essa tradução literal. Você vai pegar cada um dos termos e vai traduzir ali, porque esse é o mais fácil, né? Esse é o mais fácil que a gente aprende e tudo mais. E eu digo para você que não tem problema, tá? Porque muitas das vezes você não vai estar traduzindo, né? Você não vai estar fazendo essa mudança, essa organização. Isso nós fazemos geralmente quando vamos falar, igual eu estou fazendo aqui com você. Mas no seu caso, que vai ser na grande maioria das vezes, a sua leitura no inglês ela vai se dar para você mesmo. Então você vai estar lendo, é aquela nossa famosa leitura mental, certo? Você pega ali um manual, você pega ali alguma carta, alguma instrução, você está lendo para si, você está entendendo.
Assim é muito mais fácil, não tem tanta necessidade de você, né, ficar reorganizando, porque independente, não muda muito, né? Independente da ordem das coisas, se você está lendo no literal, se você já está lendo, organizando os pensamentos, você consegue entender, tá? Então eu li dessas duas formas para você ver a diferença. Se você olhar para um de um jeito e estiver lendo literalmente, pode ser que fique um pouco estranho. Você pode pensar, cara, eu não falo assim no português, mas se você está trazendo para você, tá tranquilo, porque é importante que você entenda e compreenda o texto, tá bom? E aí a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é a compreensão textual. Vamos continuar. Na frase de baixo, temos o seguinte, novamente vou lendo aqui parte por parte aqui junto com você. Lock the key washer, aperte, segure, prenda a key washer at 4 locations, nos 4 locais com o crimper. Esse crimper, pelo contexto, eu falei crimper mesmo, eu não traduzi, mas pelo contexto a gente consegue ver que é um equipamento, que é uma ferramenta. Isso até é uma coisa interessante para se falar, porque às vezes você vai ver uma palavra, diferente do que você está acostumado a ver, e aí você vai tentar traduzir. Isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo, né? Mas às vezes aquela palavra ela não tem tradução, tá bom? Então mais um ponto para a gente tentar são essas palavras que elas não têm tradução ou não precisam ser traduzidas. Exemplo disso, temos aqui o washer. Novamente, se você quiser traduzir como arruela, chave, ok, mas eu te dei o meu exemplo, né? Na própria manutenção do dia a dia, a gente que faz a manutenção, a gente que mete a mão na chave para consertar, a gente chama esse item de key washer mesmo. Nos slides anteriores, aquela parte próxima à asa, o aileron, a escrita é a mesma, só muda a pronúncia, mas a escrita é a mesma, você vê que não teve tradução ali. O flap também, não sei se você percebeu, na verdade no flap, se você voltar nos outros slides, só teve uma única diferença. No inglês é flap, no português é flap, com um E no final. Então tem coisa que não traduz, a gente usa assim também na nossa língua, tá bom? E tem várias outras palavras, a palavra shopping, né, é uma palavra de origem inglesa, então tem algumas palavras que a gente não traduz e a gente vai levando assim. Então só estou falando aqui para você, às vezes não querer sair traduzindo tudo, porque algumas palavras, ok, elas são escritas assim, igual crimper. Crimper é o nome de um equipamento, é o nome de uma ferramenta, tá bom? Show? Então esse passo número 2 ficou assim, ó, prenda a key washer em 4 locais, nos 4 locais com o crimper. Passo número 3, ele continua, a maximum gap ao pé da letra, um máximo espaço, mas lembra, esse maximum aqui, ele está fazendo função de adjetivo, e o nosso gap é o substantivo. Lembra daquele bizu? Quando a gente vai ler uma frase, alguma palavra que está nessa situação, a gente vai sempre da direita para a esquerda, sempre do substantivo para o adjetivo. Então aqui a gente tem um, certo? Começa aqui um, temos o adjetivo, e depois a gente tem aqui o substantivo, então a gente vai fazer isso aqui, ó, um espaço máximo, tá bom? Como eu ensinei para você na aula anterior, falando sobre adjetivo, substantivo, a gente pula sempre para o substantivo e depois a gente vai voltando, tá bom? Então olha só, um espaço máximo de, e aí vai embora, um espaço máximo de 20 milésimos da polegada, e aí vamos embora. In the middle zone of the crimping slot. Traduzindo, no meio zona do crimping slot. Agora realmente a tradução de verdade sem ser literal. Na zona do meio, na zona central, no slot do crimping. Vê como tem essa diferença? Só que eu tenho certeza que mesmo eu lendo, literalmente você conseguiu entender. Talvez não na mais perfeita ordem, mas você conseguiu entender. É basicamente assim que vai funcionar a sua cabeça. Tá? Você está lendo mentalmente, ninguém está ouvindo sua voz, ninguém está lendo se você está falando meio errado ou não. Tá tudo bem, você está entendendo, é isso que importa. Ok? Então, ó, na zona central do slot do crimping, and a maximum gap e um espaço máximo de 5 milésimos da polegada. Nas beiradas, nas pontas do slot são permitidos. Então, essa é a nossa tradução do passo número 3. Antes de ir para o passo número 4, só relembrando aqui um detalhe,
Provavelmente ao longo da leitura você pode sentir um pouco de, como eu falei antes, desconforto, dificuldade, pode querer acabar desistindo, pode querer desistir, tá? E aí você pode querer desistir, chamar outra pessoa para entender aquela leitura, para ler ali no seu lugar. Cara, não faça isso. Principalmente no início, é muito comum criar um pouco dessa resistência, lembra? É normal, tá? É normal. Até você se acostumar naquele ambiente, vai gerar um pouco de resistência. Tudo que é novo gera resistência, tá bom? Mas com o tempo, se você parar para ver, tiquinho por tiquinho, poxa, peraí, poxa, vai devagar. Deixa eu ver essa palavra daqui, aí deixa eu ver a outra. Vai indo palavra por palavra, igual a gente está fazendo aqui juntos. Daqui a pouco você está entendendo uma frase, daqui a pouco você está entendendo duas frases, daqui a pouco é um parágrafo, e é o texto inteiro. Tudo bem? Claro, você não vai entender 100% de tudo, mas grande coisa, se você tiver paciência, você vai entendendo. Não precisa correr, tá bom? Você vai entendendo devagar. Vamos lá, passo número 4. Temos aqui crimping slots. Esse crimping está aqui na frente. Uma dica para você saber, né, se é adjetivo ou substantivo, porque até, né, você não vai saber, você não conhece todos os adjetivos do mundo, né? Mas geralmente quando a gente tem umas duas palavras juntinhas ou três palavras juntas, geralmente a gente está aí diante de um substantivo e de um adjetivo, igual nesse caso. Temos aqui crimping slots. Eu posso ler como se fosse, né, crimping espaços, né, mas como eu sei que é um adjetivo e depois um substantivo, eu vou ler da direita para a esquerda. Então, espaços do crimping, tá? Ou literalmente slots. Slots também é uma palavra que a gente fala dessa mesma maneira no português. Espaços do crimping ou slots do crimping na que o washer devem ser, must be, of the same shape. Então, devem ser do mesmo shape e dimensão. Devem ser do mesmo shape e dimensão. Olha o shape ali, a palavra que a gente viu anteriormente, que significa forma, formato, tá? Então, devem ser do mesmo formato, da mesma forma e dimensão. E must not be broken. E deve não ser quebrada. Ou, como a gente fala, e não deve ser quebrado, tá bom? Isso seria, né, a adaptação, a tradução nossa. E não deve ser quebrado. Crack, que significa trinca, certo? Aprendemos que significa trinca, rachaduras. Então, ó, não deve ser, não deve estar quebrada, não deve estar rachada, não deve estar trincada ou danificada. Ok? Então, essa é a nossa leitura do texto técnico. E a melhor dica que eu posso dar para você é para você fazer essa leitura pausadamente. Faça a leitura pausadamente. Se você tiver dificuldade, poxa, naturalmente vai surgir palavra nova, tá bom? Mas a gente vai ver aqui alguns passos de como que você faz para superar cada uma dessas coisas. Mas só para a gente encerrar, tenha em mente que, apesar do texto técnico, apesar do vocabulário, é familiarização, é você estar imerso. Eu duvido que se você estiver nesse universo, né, de leitura e tudo mais durante um mês, vai vir palavra nova. Vai vir palavra nova, mas assim, as palavras novas com o tempo vão ser bem menos do que antes, sabe? Vai ser bem menos do que antes, então você vai conhecer na real muito mais palavras do que as palavras, os vocabulários novos que vão aparecendo pelo caminho, tá bom? É só você continuar, é só você perseverar que você vai conseguir entender. E outra, para você entender a mensagem que está sendo passada para você, você não precisa necessariamente entender 100% de todas as palavras daquela frase, ou 100% de todas as palavras daquele texto. Basta que você entenda o principal ou o suficiente, tá? É isso que importa.